Aleluias. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Cumprimento também a amada igreja que está cultuando juntamente conosco, através das nossas redes sociais, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu te convido, a você que ainda não compartilhou este link, faça isso agora, seja um agente missionário e leva sim a palavra do nosso Senhor a milhares e milhares de vidas, porque este verdadeiramente é o nosso objetivo. Meus amados, motivo de alegria estarmos aqui hoje presente nessa EBT, Escola Bíblica para Todos. Quero deixar aqui a minha gratidão ao pastor Eliel Veras, também ao nosso coordenador da nossa escola bíblica, o nosso diácono que está sempre nos apoiando, está sempre aí nos instruindo na palavra do Senhor. E eu creio que hoje o Senhor tem uma palavra para a minha e para a tua vida, meus amados. Estou aqui nessa noite trazendo a minha primeira lição no ano de 2023. Eu sei que o Senhor, Ele tem um chamado para mim e para a tua vida, como nós temos aprendido no livro de Levítico, onde tem ensinado ali as normas, como devemos servir, como devemos adorar e nos santificar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não me considero um professor, mas sim um aprendiz de Cristo e dos demais que estão aqui nessa noite. Mas aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida, colocou sobre o meu coração, eu quero também compartilhar para assim a tua noiva que está aqui nessa noite. Nós temos estudado aí essa lição maravilhosa na nossa escola bíblica para todos, o ano da santidade, adoração e o serviço na casa de Deus, onde nós temos estudado e aprendido sobre o livro de Levítico, onde tivemos aí na nossa primeira lição, meus amados, onde nós introduzimos Levítico, adoração e serviço ao Senhor, onde nós começamos a entender qual era o propósito de Deus para as nossas vidas no ano de 2023. Na lição número 2, tivemos aprendendo a beleza e a glória do culto levítico, o manifestado ao Espírito Santo, quando nós verdadeiramente entendemos aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Lá na lição número 3, nós aprendemos sobre os ministros do culto levítico, aqueles que levam a adoração, aqueles que se dedicam a servir e adorar a Deus. Na lição número 4, na lição passada, tivemos aprendendo ali qual é a função social dos sacerdotes, uma função muito importante que nós devemos carregar no nosso coração, carregar no nosso peito, porque nós temos que entender, quando nós subimos na tribuna do Senhor, quando o Senhor nos chama para levar a tua boa nova, nós também temos que cuidar, nós temos que exortar e sim levar as pessoas verdadeiramente a Cristo. Então a função deles era identificar alguma impureza e encaminhar para a santificação, para buscar mais ao Senhor. Então chegamos aqui na lição número 5, santidade ao Senhor. Meus amados, quando nós olhamos para aqui, nós vemos santidade ao Senhor. Talvez nós podemos perguntar, mas como assim, com o pastor Hércules, santidade a Deus? Nós temos que entender que para termos santidade a Deus, o que vamos ver na lição de hoje, não basta somente virmos cultuar, virmos roteiramente a um culto, participar deste culto, mas nós temos que verdadeiramente viver as Escrituras Sagradas. Como nós já vimos aqui no texto lido pelo nosso professor nessa noite, onde ali em Levíticos o Senhor vai nos ensinar, vai nos introduzir uma palavra muito forte do versículo 20, do 1 ao 10, onde o Senhor vai ali trazer uma palavra de exortação ao coração de Moisés para o teu povo daquela época, um povo que estava andando por caminhos pecaminosos, um povo que estava adorando, idolatrando outros deuses, deuses que daquela época tinha muita influência, Moloque, onde o povo estava levantando altares de sacrifício para este Deus pagão. Meu querido professor Silvaldo, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vemos que o povo do Senhor, um povo escolhido, um povo separado, este povo ele se perde do meio da caminhada, este povo começa a esfriar da sua fé, e ele começa a levantar altares de sacrifício,
Maloque requeria sacrifício de crianças, pessoas levando ao sacrifício, ao holocausto dos teus próprios filhos para um Deus pagão, um Deus levantado pela mão de homens, um Deus feito de prata, de bronze, onde colocavam o fogo, aquele fogo aquecia, e aqueles pequeninos morriam ali em vão, porque eles estavam acreditando em deuses cegos, surdos e mudos. Mas vemos aqui também o Senhor exortando Moisés, o povo já estava ali vivendo um adultério. O povo daquela época já estava adulterando, mas quando nós trazemos para a palavra, nós pensamos, ei, o que é adultério? Adultério é o homem que está ali traindo a tua esposa, mas trazendo para o lado espiritual. O Senhor está exortando o teu povo, que o povo estava adulterando contra Deus, porque se nós somos a noiva do Cordeiro, se você se declara noiva do Cordeiro, e você está levantando altares para outros deuses, você está adulterando perante a face de Deus, porque nós somos a noiva escolhida, o povo eleito do Senhor Jesus. Então nós vamos entender aqui qual é a chamada de atenção que o Senhor está querendo nos trazer nesta lição. Vamos ver também que o Senhor vai deixar lá em Levíticos 26: e sede-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Para serdes meus. Meus amados, nessa noite nós temos que entender que a santidade é a marca distintiva do povo de Deus, e sem ela o testemunho não é eficaz. Nós temos que entender que nós somos santos. O que quer dizer santo? Santo é separado, escolhido. O Senhor, Ele te escolheu nessa noite. O Senhor te separou nessa noite. Quando nós entendemos, quando nós olhamos para as Escrituras, vamos ver que o Senhor, Ele nos escolheu. E quando nós permanecemos no propósito de Deus, pode levantar lutas, pode levantar as aflições, mas nossa fé, ela tem que prevalecer perante a palavra de Deus. Nós vamos ver muitos exemplos na Bíblia, onde o Senhor escolhe um seu servo, onde Ele separa este servo como santo. Mas esse servo, ele passa por um processo de santificação. Podemos olhar para a vida de José, um menino escolhido. Mas apesar de ser santo, de ser escolhido, de ser separado, o Senhor permitiu ele passar pelas aflições da vida, pelos processos da vida. Mas uma coisa não apartou da vida dele: a santidade ao Senhor. Vamos olhar para a palavra do Senhor. Quando nós começamos a estudar e buscar a revelação do Espírito Santo, o Senhor vai nos dizer que nós somos geração eleita, sacerdote real. Se o Senhor, Ele te escolheu, se o Senhor, Ele te separou, é porque Ele tem um propósito grande na tua vida. Não vai ser palavras contrárias, não vai ser levantes de Satanás que vai impedir o agir de Deus na tua vida. Porque a palavra de Deus também diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir na tua vida. Porque nós estamos nesta lição entendendo
que quando o Senhor, ele chama Moisés, ele começa a escrever o livro da lei, ele começa a escrever Levíticos, é porque o povo já tinha esquecido da promessa, o povo já estava acomodado na sua fé. Então o Senhor, ele que manda Moisés começa a escrever, é um parâmetro para o povo hebreu, para os sacerdotes. Todas as vezes que eles pensavam que estavam fazendo algo, ou certo ou errado, estava ali o livro de Levíticos, para comparar as suas obras, as suas boas feituras, para saber se estavam caminhando de acordo com a vontade de Deus. Nós sabemos que naquela época, o povo que habitava naquela época não tinha o mesmo privilégio que eu e você tem nessa noite. Que nessa noite nós podemos dizer que nós somos casa e morada do Espírito Santo. Mas naquela época nós sabemos que o Espírito Santo, ele não habitava. O Espírito Santo, ele vinha, empoderava e depois se retirava. Prova na Bíblia. Vemos Sansão, um homem forte, um homem escolhido, um homem separado. Mas a palavra de Deus falava que o Espírito vinha, apoderava-se de Sansão e ele fazia suas proezas. Depois o Espírito se retirava. E nessa noite nós temos o privilégio de abrir a nossa boca e dizer: eu sou templo, casa do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor, ele instruiu. Se nós hoje estamos aqui nessa noite aprendendo e vivendo a palavra de Deus, é porque se levantou uma geração eleita naquela época, que entendeu os propósitos do Senhor. Então nós vamos ver aqui que Israel, que os hebreus, eles tinham uma obrigação de apresentar a Deus para o mundo, como uma nação santa, uma nação eleita, zelosa e que servia com excelência. Por isso eu pergunto nessa noite: a mesma lição que o Senhor deixou outra hora, ela serve para hoje, ela serve para agora. Como que nós temos apresentado a Deus? Como nós temos apresentado os nossos cultos ao Senhor? Como nós temos apresentado para o mundo? Como nós temos adorado, como nós temos servido? Nós aprendemos aqui com os israelitas a servir o Senhor na beleza da sua santidade. Nós temos que servir o Senhor com amor, com intensidade. Porque nós temos que entender que a santidade é a marca do povo de Deus. Nós vamos ver aqui que no primeiro tópico dessa lição, ela abrange 3 subtópicos, que é o estágio de santidade, o processo da santidade e a santidade como marca. Aqui relata sobre a vida de Abraão, ou Abrão, que o Senhor, ele chama Abrão, lá em Uz dos Caldeus, ele escolhe aquele homem, um homem que vamos ver na história, que ele vivia no meio de um povo incrédulo, a tua família servia a outros deuses, mas quando o Senhor, ele chama Abrão, ele sai com a tua família, Tera teu pai, pega a tua família em destino a Canaã. Mas no meio da caminhada eles param em Harã, ficam ali, fazem morada, façam a sua vida.
Mas Deus, ele tinha uma promessa para a vida de Abraão. Então o Senhor, ele testifica mais uma vez ali em Harã, a chamada sobre a vida daquele homem. O que o Senhor, ele traz na minha vida, traz para a tua vida, é assim: ei, meu amado, não importa aonde que o Senhor te chamou, não importa o processo que você está passando, porque se a palavra for de Deus, ela vai se cumprir. Nós vimos aqui que Abraão, ele sai da tua terra, Uz dos caldeus, uma terra que se via a Deus pagãos, vai para uma terra chamada Harã, também uma terra que o povo era incrédulo. Mas o Deus Todo-Poderoso diz: ei, Abraão, chegou a hora de você sair do meio da tua parentela. Ei, entra aqui um homem santo, santo, separação. Não quer dizer que ele era perfeito, porque ele não era perfeito, mas ele era santo, porque ele foi escolhido e separado por Deus. Então aqui ele vive um processo. Mas que processo é esse? É a obediência. Ele já sabia qual era a tua marca, ele já sabia qual era a sua identidade perante ao Deus Todo-Poderoso. Hoje é muito fácil servirmos a Deus, meus amados, porque você, quando você tem alguma dúvida, você bate os teus joelhos no chão. Quando Deus fala algo poderosamente no teu coração, você bate os joelhos no chão e fala: Senhor, eu quero a confirmação. E o Espírito Santo testifica e te confirma essa palavra. Agora imagina Abraão naquela época. Uma época que aqui vamos ver relatos que o Senhor não manifestou através de milagres, através de bênçãos, nem através de maravilhas, para comprovar a tua palavra. Deus simplesmente chegou para Abraão e Uz dos caldeus e falou: ei, eu tenho uma promessa para você. Passado todo este processo lá em Harã, Deus volta a se apresentar a Abraão, um homem de fé, de obediência. Ele somente acreditou, sem ter sequer uma confirmação. Quantas das vezes estamos na presença do Senhor, o Senhor traz 1, 2, 3 confirmações e nós ainda duvidamos, ficamos com medo de dar o primeiro passo. Muitas das vezes quando nós olhamos para aqui falamos assim: ai, eu sou santo, eu busco a santidade do Senhor, eu dou meu melhor culto, minha melhor adoração a Deus. E nós deparamos com aquela passagem que muitas das vezes nós queremos ministrar e dizer que Pedro foi um homem que não teve fé, porque ele se afundou sobre as águas. Mas eu vejo ali um homem de muita fé, como Abraão aqui foi, que ele teve coragem de dar o primeiro passo, acreditando em Deus. Isso é a verdadeira santidade perante ao Senhor. É crer mesmo que você não esteja vendo as possibilidades. Então este é um processo que o Senhor, ele vai nos mostrar que a partir do momento que Abraão ele assume a sua chamada, ele assume o seu propósito, Deus começa a escrever uma nova história sobre a vida dos hebreus. Deus começa a escrever uma nova história sobre a vida de Israel. Deus começa a escrever uma nova história sobre a minha e sobre a tua vida. Porque nós vamos entender que não existe processo de santificação sem o forte, comprovado e excelente amor de Deus. Como que nós temos amado a este Deus Todo-Poderoso? Como que nós temos enfrentado esses processos para chegarmos ao ponto de um dia sermos perfeitos e morarmos na glória de Deus? O Senhor,
Ele nos amou tanto que a tua palavra diz que Ele deu o seu Filho unigênito. Oh, aleluia. Por isso que você está aqui nessa noite, por isso que você está nos ouvindo nessa noite. Se hoje você tem a capacidade de amar, é porque alguém te amou primeiro. Vamos entender que o Senhor, Ele quer que nós nos tornamos cada vez mais santos. Mas nós sabemos que o processo, muitas das vezes, de atingirmos essa santidade, o processo, muitas das vezes, é doloroso, muitas das vezes nós não compreendemos. Mas como Hércules, você pode estar dizendo isso? Eu falo isso porque eu encaixo na minha vida. Muitas das vezes eu não compreendo os processos de Deus. Mas Deus levanta pessoas na nossa vida, que vai abrindo os nossos olhos, profetas que vai nos instruindo. Talvez você não entendeu o propósito de você estar aqui nessa noite. Talvez eu não entendi o propósito de eu estar aqui nessa noite. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então nós entramos em outro ponto muito importante, que é a santidade como marca. Nós temos que entender que não importa as circunstâncias, nós temos que ter a marca de Deus sobre a nossa vida, buscando intensamente, santificando intensamente. Nós vamos ver aqui que Israel nunca alcançou a sua excelência. Mas quando você determina, quando você busca algo na presença de Deus, essa marca nunca vai se apagar. Nós vemos a história de 3 jovens. 3 jovens que são ali cativos na Babilônia. 3 jovens que foram separados do teu povo, da tua parentela. 3 jovens que estavam ali impossibilitados, nos olhos humanos, na visão humana. Mas 3 jovens que carregavam a santidade como marca de Deus. Nós vamos ver a história que quando eles estavam cativos, eles são obrigados a adorar um Deus pagão, sobre a pena de morte se não fizesse. Mas quando uma pessoa ela tem a marca, quando uma pessoa sabe a sua identidade em Cristo Jesus, pode levantar o inferno inteiro contra ela, que ela não se prostra contra deuses deste mundo. Vamos ver a história deles. Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles decidiram permanecer com a marca de Deus nas suas vidas. Eles são jogados numa fornalha de fogo ardente. E você já sabe o que acontece. Aquele que escolheu, aquele que te separou, ele entra nas águas, ele entra na fornalha, mas ele não deixa os teus filhinhos. Essa é a intenção de Cristo para as nossas vidas.
Nós temos que buscar cada vez mais uma vida de santidade. Quando nós declaramos que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem que entender que você tem essa marca. Que você é santo, você é separado, você é escolhido. Quando o Senhor, Ele escolhe. Quando o Senhor te levanta. Como Ele fez na vida de Abraão. Ele não te levanta, não te escolhe só para abençoar a tua vida. Não somente para abençoar a tua casa. Mas Ele te levanta para levar a glória dEle através das nações. Que através da tua vida, através do meio da tua parentela. Porque o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Ele vive e reina. Ele é o Deus do André, o Deus do Gleidson, do Sivaldo. Ele é Deus para fazer na tua vida, Ele é Deus para fazer na minha vida. Deus, Ele levanta ali, no meio dos processos, no meio das dores, no meio das aflições, um povo eleito, um povo escolhido. Mas vamos aprender também na palavra do Senhor que o Senhor, Ele escolhe, que o Senhor levanta Abraão, faz uma promessa sobre a vida de Abraão. Ele fala que iria abençoar a tua casa, a tua descendência, todos os teus povos. Mas vamos ver que o povo hebreu, ele começa a se perder no meio da caminhada. Porque quando nós estamos em dificuldades, nós buscamos a Deus com intensidade. Nós buscamos a Deus com fervor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós voltamos ao tópico e olhamos a santidade como marca de um povo de Deus, nós vamos ver que ao longo deste processo, o Senhor foi levantando homens para instruir o teu povo. O Senhor, Ele levanta Moisés. O Senhor, Ele levanta Josué. Mas o povo, ele começa a se perder, ele começa a se acomodar. Ele começa a entregar a Deus apenas um culto simples. Os sacerdotes começam a banalizar a palavra de Deus, a casa de Deus. E o povo começa a se perder. O povo começa a buscar outros deuses, outras culturas. Nós vamos ver que ao longo deste processo, o povo se perde no meio da caminhada, muitas das vezes. Mas nós vamos ver que o Senhor, Ele tem uma promessa, quando o povo está no deserto, quando o povo clamava e buscava o Senhor, durante o dia o Senhor levantava uma coluna, levantava uma nuvem para cobrir, à noite uma coluna de fogo. O Senhor dava manjares, o Senhor descia com a providência. É quando nós nos entregamos, quando nós olhamos para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás. E pensamos assim, agora eu já não consigo fazer mais nada. Quando você olha e que você não vê mais nada, e você então lembra de olhar para o alto. Você lembra de Cristo. E o Senhor então, Ele começa a descer com as suas providências. Quando nós vivemos buscando a intensidade da santidade de Deus. E quando nós entramos agora no segundo tópico, que é a santidade no ministério levítico.
Agora eu englobo a igreja de Cristo nessa terra, você que foi escolhido como apóstolo, como ministro, que nós vamos ver que o Senhor Ele entrega dons a cada um, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Lá em Efésios 4:11, nós vamos ver o Senhor distribuindo os ministérios. Mas em Efésios 4:12, o Senhor vai também dizendo que nós somos santos, mas nós somos perfeitos. Temos que andar cada vez mais nos aperfeiçoando, porque nós temos que entender que um sacerdote, ele tem que ser a referência perfeita, que tange a pureza, a santidade. Nós temos que entender que nós somos responsáveis pela santificação do povo, para se tornarem agradáveis aos olhos de Deus. Isso é uma palavra muito forte, quando nós muitas das vezes subimos aqui, queremos trazer uma palavra de portas abertas, de bênçãos, de maravilhas. Mas o Senhor neste tempo requer uma palavra de vida. E muitas das vezes a palavra de vida é a palavra dura. É aquela palavra que nós não queremos ouvir, que nós não queremos aprender. Mas é a palavra que Deus tem para mim, para a tua vida. Porque Ele quer que nós comemos o melhor dessa terra, vestimos o melhor dessa terra. Porque você é escolhido. Nós temos que entender, meus amados, que nós estamos aqui de passagem. Mas nós somos sacerdotes escolhidos de Deus. Nós não devemos nos contaminar com este mundo. Porque quando nós declaramos a nossa vida em Cristo Jesus, nós já não pertencemos a este mundo, pertencemos aos céus. E o mundo só ama o que é do mundo. Sabe por que você tem afronta? Sabe por que você tem aflições? Sabe por que você tem lutas? Porque o mundo não te ama. Porque você não faz parte deste mundo. Mas Deus, Ele te escolheu para governar sobre este mundo. Não é o mundo que tem que governar sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nós temos que entender porque que Deus nos colocou em determinados lugares, em determinadas situações. Nós temos que entender. Porque se o Senhor Ele nos tirou de um país, nos colocou em outro, não é porque Deus somente quer tratar a minha vida, tratar da tua vida. É Deus realmente, Ele quer tratar, Ele quer cuidar, mas para que através da tua vida, outras vidas sejam alcançadas. Então este é a santidade no ministério levítico, e nós entendemos o nosso propósito, a nossa responsabilidade. Porque toda vez que nós recebemos uma bênção de Deus, é bom, é maravilhoso, mas ela vem com uma responsabilidade. Porque você tem a marca, você é santo, você é escolhido. Quando nós estamos lá fora no mundo, talvez as pessoas olhem assim: ei, como que você consegue? Como é possível isso na tua vida? Mas basta você dar um passo errado, que aquela mesma pessoa que diz admirar o que Deus faz na tua vida, é a primeira a questionar: ei, não era você? Então essa que é a nossa responsabilidade, nos apresentarmos santos no nosso exterior. Os ministros do altar, o Senhor impôs uma série de restrições, para que não viessem comprometer o santo ministério. Aqui nós vamos ver que a palavra fala que o sumo sacerdote, por exemplo, não podia despojar uma mulher que não fosse virgem, até mesmo a respeito ao seu luto. Deveriam os ministros do altar ser precavidos e cuidadosos. Ei, mas como assim, presbítero Hércules, ou evangelista Hércules? Nós temos um regimento interno dentro da nossa igreja.
Muitas das pessoas podem olhar assim: ei, mas isso é apenas uma coisinha que banal. Ei, meus amados, nós vamos ver na palavra de Deus que o sacerdote tinha que se apresentar irrepreensível. Seja na tua maneira de vestir, na sua maneira de falar. Quando nós falamos que nós morremos para este mundo e nascemos em Cristo Jesus, e que nova criatura nova criatura, o vestir tem que ser diferente, o andar tem que ser diferente, o falar tem que ser diferente, as atitudes tem que ser diferentes. Como você quer enterrar o velho homem convivendo com ele todos os dias? Então nós vamos ver aqui que a palavra de Deus, ela é muito fiel. Nós temos que ser zelosos, precavidos. Não podemos trazer escândalo para a obra de Deus. Temos que nos afastar de tudo aquilo que possa gerar desconfiança. Como nós temos sido, como nós temos levado a imagem de Cristo. Quando o Senhor fala aqui sobre a santidade no exterior, qual tem sido as nossas vestes lá fora? Qual tem sido o exemplo que nós temos dado lá fora? Será que se alguém for evangelizar e falar assim: ei, vamos à igreja, Assembleia de Deus, Fogo para a Europa, e a pessoa perguntar: ei, é lá que frequenta o Hércules? Imagina a pessoa dizer sim, e a pessoa dizer: então eu não vou, porque aqui eu não tenho boas referências dele. E talvez você pode indagar: não, mas o nosso ministério é um ministério diferente. Eu vou dizer isso porque eu já estive no mundo. Eu não nasci num berço evangélico, eu já estive no mundo. E a pessoa pode indagar: ei, mas se você permite essas coisas de um homem que é evangelista e co-pastor, como está a vida dos demais? Então nós temos que entender a nossa responsabilidade quanto ministros de Deus, sacerdotes de Deus. Quando nós fazemos alguma coisa errada, nós não estamos ferindo somente a nossa imagem, mas estamos ferindo a imagem da noiva do Cordeiro. Porque o mundo não vai olhar que foi assim o presbítero André que errou. O mundo vai dizer: a igreja errou. O evangelista Davidson errou. Não, o ministério que ele frequenta errou. Então olha a responsabilidade que o Senhor está dizendo para sermos precavidos e cuidadosos na casa de Deus. Vamos ver também que nenhum descendente de Levi poderia ser admitido no serviço divino que portasse alguma deficiência física. Olha como o Senhor ele requeria naquele tempo. E Ele requer cada vez mais também nos dias de hoje, porque nós estamos esquecendo, nós estamos abandonando os princípios, mas graças a Deus estamos em um ministério que vive a palavra de Deus, que zela da palavra de Deus. Mas temos também que entender que não adianta apenas apresentarmos o nosso exterior bonito, belo, se o nosso interior está defragado, se o nosso interior está perdido, está morto. Porque isso é um grande perigo, meu amado, minha amada. Quantas pessoas nós não vimos usando altares para atacar, para ferir? Quantas pessoas que estão perdendo a essência do primeiro amor de Deus? Se apresenta belo, imaculado, mas o teu interior já foi. Já não ama vidas, já não ama a palavra de Deus. O que interessa são as coisas deste mundo. Se a tua palavra vai ser agradável aos ouvidos, aos ouvintes,
O Senhor, Ele preocupa com a alma, sequer uma alma. Muitas das vezes, como ministros de Deus, nos apresentamos perfeitos. Quem olha fala, lindo, maravilhoso, apto para subir no altar. E quantas das vezes subimos no altar, mas o nosso coração está ferido. Mas não está ferido pelas lutas, não, pelo nosso ego. E nós queremos subir aqui, eu quero agradar o povo. Quando Deus está falando, ei, não é a tua palavra, é a minha palavra. Então entramos aqui no segundo tópico de santidade no interior. O sumo sacerdote deveria portar uma lâmina de ouro, posta em sua mitra, trazia uma advertência: santidade ao Senhor. Portanto, a santidade do ministro não poderia ser apenas exterior. Sua pureza extrema deveria ser perfeito reflexo da sua santidade interior. Quando nós juntamos a beleza da nossa santidade exterior com a nossa santidade interior, meus amados, nós vemos a maravilha de Deus agir sobre o teu povo. Não precisamos forçar a barra para uma alma se render aos pés de Cristo, porque quando nós nos organizamos, quando nós entendemos a lição que nós estamos estudando, quando nós entendemos o propósito de Deus, quando Ele nos convida à santificação, quando Ele nos convida à organização, quando Ele nos convida à obediência, o Senhor tem grandes coisas para mim e para a tua vida. Essa beleza que o Senhor requer, Ele quer que nós voltarmos ao tempo antigo. Fecha teus olhos por uns instantes neste momento. Você lembra da sua primeira convenção? Você lembra do dia que você aceitou Jesus? Eu não sei de onde que você veio, mas eu lembro que eu, enquanto criança, numa fazendinha do interior, a minha mãe brigando com meu pai para ir na igreja, que meu pai não queria deixar. Mas quando chegarmos na porta da igreja, uma igrejinha de roça, não tinha microfone, não tinha bateria, não tinha instrumentista, mas a glória de Deus manifestava, o fogo caía naquele lugar. E eu lembro que neste mesmo lugar eu recebi a profecia que eu iria estar ministrando em outras nações. Eu, filho de uma mulher que no dia do batismo foi proibida pelo teu esposo de descer as águas, mas você via a glória de Deus. Então o Senhor, Ele nos convida aos tempos de hoje, voltar a essa essência, de entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, sem olhar a quem. Porque quando o povo de Israel parou de entender a isso, começou as lutas, começou as aflições, e o Senhor permitiu aquelas lutas, aquelas aflições, para que o povo voltasse a olhar para Cristo. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido nessa noite, mas se o Senhor, Ele colocou algo na tua vida que tem te incomodado, é porque Ele está requerendo algo de ti, algo de mim. Então nós vamos ver que o Senhor, Ele colocava no seu sacerdote, ele tinha que andar com a marca da excelência. Ele tinha que andar excelente na presença de Deus. Para onde que você chegar, não precisa você nem abrir a boca para você falar que você pertence a alguma igreja, a algum ministério.
pessoas vão ver a diferença em você. Pessoas vão ver a diferença em você. Há um tempo atrás, meus amados, para você ver a importância dessa santidade do exterior, a santidade do interior, a transformação completa. Há um tempo atrás, quando falava assim, o Hércules vai jogar bola, todo mundo já dizia assim, olha o estressado. Era briga, brigava mesmo, ignorante, bruto. Partia até meu braço jogando bola, bruto. Mas quando nós começamos a modificar o nosso feitio perante a Deus, quando nós começamos a buscar a Deus, nós começamos a ser diferente. Eu posso dizer que ontem eu encontrei uma pessoa que me conheceu há um certo tempo atrás, que eu já não via há muito tempo, jogando bola. No meio do futebol, a pessoa me parou e falou assim: você é crente, não é? Qual é a sua função na igreja? Porque quem te viu e quem te vê. Então o Senhor, isso aqui é um pequeno exemplo. Você tem que ser referência no mundo. Por isso que o Senhor diz que nós somos sal, nós somos luz. Nós temos que ser luz no meio da escuridão. Nós temos que ser sal para dar o tempero a esse povo que diz que está tudo bem ou nada a ver. O Senhor, Ele nos requer uma santidade. Ele nos requer a glória. Fomos criados para glorificar. Vamos ver que outrora, para entrarmos na presença, para entrarmos no Santo dos Santos, não era todo mundo. A palavra de Deus fala que era um sacerdote uma vez no ano. Ele era escolhido, ele ia lá para entrar no átrio, para entrar no Santo dos Santos, com suas vestes perfeitas, para apresentar a Deus a oração do povo. E vamos ver que o temor era tão grande, que se a pessoa não tivesse no estado de pureza a 100%, a pessoa morria. Então era amarrado em teu corpo uma corda com os sinos, onde ele ia andando e os sinos ia tocando, ele ia andando, os sinos ia tocando. Isso era sinal que a pessoa ainda estava viva, porque se parasse os sinos, significava que a pessoa morreu, porque a pessoa não estava em santidade perante a Deus. Mas o mesmo Deus, Ele nos ama tanto, mesmo falho, mesmo pecadores. Eu te convido a colocar sobre os teus pés. Mesmo falhos, mesmo os pecadores. Outrora era somente um sacerdote que poderia entrar no Santo dos Santos. Mas o Senhor, Ele veio em forma humana. Porque o primeiro Adão, que já nasceu grande, falhou. Deus então vem como criança. Deus vem no ventre de uma mulher, para mostrar que você é santo, você é escolhido. Para mostrar que você pode passar pelas dores, pelas aflições, porque Deus passou, Jesus passou, e Ele venceu este mundo. Jesus, Ele foi separado, Ele foi escolhido. Um ministério que só durou 3 anos e meio. Um ministério que foi ali cheio de maravilhas, cheio de milagres, cheio de ensinamentos.
O ministério que foi baseado em discipulado. Jesus, ele escolhe ali os seus 12 improváveis, para caminhar contigo, para ir mostrando o Evangelho, levando o Evangelho, mostrando a beleza da santidade ao Senhor. Enquanto isso, somente um poderia entrar no Santo dos Santos. Mas o Deus, com seu amor infinito, Ele pega o teu filho, que é santo, que é puro, leva sobre ele todas as dores, todas as enfermidades, todos os pecados. Que a palavra de Deus fala que Jesus, ele não pecou, ele se fez pecado. Porque no tempo da lei, requeria um sacrifício de animais. Mas para salvar a minha e a sua vida, tinha que ser um perfeito. Por isso que a palavra de Deus fala: como ovelha muda, ele foi levado ao madeiro. A palavra de Deus fala que ele, naquela cruz do Calvário, ele morre por amor a mim, por amor a ti, para entendermos a beleza da tua santidade. O véu se rasga dos céus abaixo, e hoje nós temos liberdade para entrar no Santo dos Santos. Você tem liberdade para entrar no Santo dos Santos. Você tem liberdade nessa noite, meu amado, minha amada, de declarar que você é geração eleita, que você é escolhido. Você tem liberdade para dar o melhor louvor, para dar a melhor adoração ao Senhor. Você tem liberdade para dizer que você tem a marca, você tem a promessa de Deus. Você tem liberdade nessa noite para virar para a enfermidade, para virar para a doença, para virar para as impossibilidades e dizer que ela não tem vez na tua vida. Quando nós entendemos aqui a santidade a Deus, nós entendemos que podemos dar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Somente a Ti, Jesus. Se entrega a Deus nessa noite. Se entrega a Deus nessa noite verdadeiramente. Eu sei que aqui na casa só tem pessoas que já se confessaram a Deus, mas o Senhor requer uma nova entrega, uma entrega sincera, uma entrega perfeita. Somente a Ti, Jesus. Aprendemos aqui que o Senhor, Ele permitia o povo passar por aflições para mostrar a Tua glória. Nessa noite eu não sei o que tem tirado a tua paz. Eu não sei o que você tem clamado já faz anos. Mas Deus conhece, Deus sabe. Talvez ao longo dessa semana você disse: eu já não aguento mais, Deus. Talvez você tenha dito: porque tem sido tão difícil. Eu também disse. Mas aprendo nessa noite que o Senhor requer a verdadeira santidade. Eu te convido a você falar agora com Deus. Eu te convido a ter um diálogo com Deus agora.
Você não venha questionar os propósitos, mas venha apresentar agora. Apresentar é falar: Senhor, está difícil, Pai. Eu não compreendo, mas eu creio na Tua palavra. Eu creio na Tua promessa. E deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida agora. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração.